Então, o presidente, em tese, tem prerrogativa para alterar o funcionamento interno, a organização interna dos setores da administração pública, no caso, por exemplo, uma secretaria, um departamento, uma unidade qualquer, sem precisar do aval e da aprovação do Congresso Nacional, desde que isso não implique na extinção de um órgão, nem na criação de um novo órgão, nem tampouco crie aumento de despesa. Essa concepção adotada pela emenda 32 de 2001, introduzindo essa figura nova no nosso direito, que é o decreto autônomo, foi uma certa contrapartida ao fato do presidente da República ter perdido a capacidade de editar medidas provisórias sucessivamente, reeditando as medidas provisórias não aprovadas. A alteração que foi então feita pelo Congresso restringiu as prerrogativas do chefe do Poder Executivo de editar medidas provisórias e, em compensação, de certa forma, ampliou as suas prerrogativas no que se refere à edição de atos de organização do poder que ele chefia. Mas, ao mesmo tempo, nós temos no artigo 88 da Constituição, no caput desse artigo, a previsão de que a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Daí, muitas vezes, havia uma certa insegurança sobre até onde vai o limite dessa delegação que o Congresso Nacional conferiu ao presidente da República, o que nos coloca diante da necessidade de compreender precisamente qual é o conteúdo possível, necessário, de uma lei orgânica para ser veiculada como lei e, portanto, sujeita ao aval do Congresso Nacional. A lei orgânica é, por definição, pede para passar para o 5º slide. Mas um aspecto importante dessa natureza da lei orgânica é que ela se configura, via de regra, como o estatuto de um determinado setor da administração pública, né? E, portanto, destinado a reger o funcionamento desta instituição de uma forma orgânica, de uma forma consistente. Hoje nós estamos, no âmbito do Poder Executivo, precisamente discutindo essa perspectiva de uma lei orgânica em caráter mais amplo, inclusive, do que o das leis orgânicas setoriais, que são muitas vezes discutidas no âmbito de cada setor da administração. A Lei Orgânica da Administração Pública Federal, que daria cumprimento aí de forma mais perfeita ao artigo 84 e ao próprio artigo 88 da Constituição, é uma necessidade, na verdade, que vem desde muito antes da Constituição de 88. O Decreto-Lei 200, de 67, que ainda hoje vigora, é aquilo que nós podemos ter de mais próximo, temos de mais próximo de uma lei orgânica para a administração pública como um todo, mas é uma norma já bastante defasada, abandonada em vários dos seus aspectos. E há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, o Ministério do Planejamento encarregou uma comissão de juristas de elaborar um anteprojeto de lei orgânica que deveria propor uma norma com esse caráter de ser a Lei Orgânica da Administração Pública Federal, com o propósito de substituir o Decreto-Lei 200, estabelecendo assim regras para o funcionamento e organização da administração pública como um todo. Esta lei, esse projeto, esse anteprojeto, né, ele acha-se em fase de discussão, muito em breve será objeto de um debate público ampliado, mas é uma questão realmente que aparece aí como uma necessidade a ser satisfeita, conciliando, portanto, né, o exercício de certas prerrogativas com as necessidades de se ter regras claras em relação à forma de organização e funcionamento da administração pública como um todo. Próximo, por favor. Em termos de eficácia... Próximo, por favor. Isso. Em termos de eficácia e de efetividade, a lei orgânica ela tem algumas características especiais que, de certa forma, recomendam a sua adoção, ainda claramente de forma cuidadosa, de forma cautelosa, sob pena de nós nos enredarmos, né, mais uma vez, no excesso de normatizações. O primeiro aspecto é que uma lei orgânica bem feita, ela tem uma característica de durabilidade, uma característica de permanência, de estabilidade no marco normativo das organizações, reduzindo o espaço discricionário dos atores, dos agentes públicos, para dispor sobre a forma de organização e funcionamento daquele setor, mediante leis esparsas, decretos, normas casuísticas, etc., né? Então, ela dá essa segurança ou essa estabilidade em função até da própria visibilidade que ela confere àquele setor. Ela assegura uma melhor visão do sistema em que se insere aquele setor da administração pública ou aquela instituição e permite a consolidação dos instrumentos normativos que regem a sua atuação, então dando essa maior clareza e facilidade de compreensão e mesmo de garantia da validade dessas normas.
Um aspecto muito importante é o fato de que as leis orgânicas, em geral, elas estão associadas também a um status diferenciado no âmbito da administração pública, conferindo, portanto, uma diferenciação, um maior até prestígio e reconhecimento à importância desses setores, que é uma decorrência da necessidade de que essas áreas, setores, instituições sejam protegidas, né, dessas mudanças que muitas vezes são causa de perdas muito grandes de eficiência. Ela define espaços de poder com clareza, né, para esses órgãos, meios para o exercício desses poderes e prerrogativas, e evita com isso as chamadas superposições e conflitos de competência que são muitas vezes presentes e tão prejudiciais ao exercício da função pública. No entanto, também é preciso reconhecer que esse status, essa caracterização das leis orgânicas, ele também está associado ao seu caráter corporativo, ou seja, a força que cada corporação tem em cada segmento e como as corporações também buscam ter leis orgânicas para o seu próprio fortalecimento. Então é uma questão bionívoca aí, de uma relação que uma coisa puxa a outra, né? Mais prestígio setorial leva a um fortalecimento da corporação. Uma corporação forte também leva, né, a mais prestígio setorial. E a lei orgânica, de certa forma, reflete também isso, e nós temos clareza disso, por exemplo, quando vemos que os setores que têm uma estruturação mais antiga no aparelho do Estado, né, são precisamente aqueles que já têm leis orgânicas ou que estão em processo de constituir as suas leis orgânicas, como é o caso, por exemplo, da magistratura, da advocacia pública, da segurança pública, né, e agora estamos aí discutindo, portanto, o aspecto da lei orgânica do fisco. Próximo, por favor. Uma lei orgânica, portanto, ela constituindo-se numa espécie de constituiçãozinha do setor, uma constituição externa do setor, né, ela tem essa vocação de permanência e durabilidade no ordenamento jurídico, né, embora essa durabilidade também dependa, de certa forma, do status desta lei no próprio ordenamento jurídico. Como lei complementar, normalmente elas têm uma vocação de durabilidade maior, porque é mais difícil mexer numa lei complementar. Mas mesmo não sendo lei complementar, ela terá por definição essa característica de ser uma lei mais resistente, né, àquelas chuvas e trovoadas que frequentemente provocam essas alterações. É uma garantia tanto para o Estado quanto para os agentes públicos, né? Próximo, por favor. É uma garantia também para o Estado e para os agentes públicos e para os próprios cidadãos, na medida em que ela assegura uma certa transparência, né, uma melhor transparência e melhor atendimento ao próprio princípio da legalidade, que é princípio básico da administração pública, na medida em que ela estabelece e define com clareza poderes, prerrogativas e a forma do seu exercício. Mas, por outro lado, e aí voltando àquela discussão anterior, a lei orgânica não pode ser vista e nem utilizada como um mecanismo ou um escudo para apropriação corporativa de espaços de poder, para estabelecer nichos ou ilhas de poder e tornar o exercício dessas prerrogativas impermeável ao próprio controle social, ao controle político, enfim, ao qual estão sujeitos todos os agentes públicos, e tampouco para estabelecer mecanismos autoritários de exercício de autoridade, ou enfim, servir como mera forma de exercício de poder para resolver e dirimir disputas entre setores. Infelizmente, essa é uma questão ainda hoje presente e que nós precisamos ter cuidado quando abordamos a questão das leis orgânicas. Próximo, por favor.